Bom dia a todos e todas, espero que estejam bem. Vamos às senhas diárias, culto, senhas e culto, porque hoje também é dia de culto. Dia 18 de maio de 2023, uma quinta-feira, 40º dia na Páscoa, em que também é lembrado, celebrado, melhor talvez celebrado, o dia da ascensão do Senhor Jesus Cristo ao céu, subida ao céu. E eu considero um dia muito importante, teologicamente. É valioso entender o que significa a ascensão do Senhor. Dia de culto também, por isso eu uso o meu cachecol vermelho, porque eu não tenho branco, seria branco hoje, ou dourado, mas o vermelho também se liga ao Pentecostes, que então é a descida, digamos assim, do Espírito Santo. Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Então, a fé cristã tem a divindade com 3 modos de estar presente. O Deus Pai, Criador, o Deus Filho, aquele que é visível, age, e o Espírito Santo. Mas os 3 estão presentes, é uma pessoa só. Em três pessoas, a gente diz também, mas presenças históricas sempre, e sempre o mesmo Deus triuno. Isso é assim, então a gente não precisa ficar queimando a cuca para tentar entender, tá? Entendam assim, o homem que ao mesmo tempo é o marido, é o namorado, o mesmo homem também é o profissional do trabalho, e o mesmo homem também é pai dos filhos. Então, é o mesmo, que já está sempre presente, só que em 3 formas de agir, digamos assim, de ser percebido. 3 formas de ser percebido. Mas é a mesma vontade, o mesmo amor presente em 3 formas de ser visto na história. Tá? Então, o Espírito Santo também está presente com o Pai Criador, está presente em Jesus Cristo e está presente agora. Não queime a cuca. Um dia nós vamos falar sobre isso. Então hoje seria a ascensão do Senhor, e ela é muito importante, porque ela trata ela prepara o caminho para a presença do Espírito Santo na igreja e no mundo. A igreja, agora eu falo de vez em quando, que a igreja é maior que a própria igreja, instituição. Eu falei ontem e esses dias que quem serve a justiça e o amor serve a Deus, Javé e a Jesus. Mesmo se não se disser cristão. Mesmo se disser hindu, como Mahatma Gandhi. Hoje também seria dia de missa, tá?
de culto ou missa. Então vai ter as senhas de hoje vão ter esse formato misturado, os textos vão ser da missa, os versículos da missa ou do culto e os versículos das senhas diárias. Vai ter um versículo do culto e da missa, que em alguns lugares é possível de fazer, né? É muito difícil no meio urbano, embora se pudesse fazer um culto e missa mais curtinho, mas no ambiente urbano isso é muito complicado, né? E outra coisa que eu quero dizer, que as figuras, aquelas de Jesus subindo para o céu, nas nuvens, as figuras, elas fizeram parte da história da igreja, são importantes para a comunicação com quem não sabe ler, elas são catequéticas, mas elas não se fixem nas figuras, tá? Tentem entender o significado. Aquele que está ausente no corpo de Jesus ali, e agora está presente no Espírito Santo, que faz parte da Trindade. O mesmo Deus que liberta os escravos está presente em Jesus e também no seu Espírito Santo. Então, vamos começar com um versículo que dá o start, o início e o tema para o culto. E esse versículo de culto, de missa, vem de Mateus, Evangelho conforme Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso está junto com a missão que ele dá para os discípulos, né? E de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que tenho vos ensinado, os meus preceitos. E daí diz assim, e esse é o versículo para o culto, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou seja, até a vinda do reino de Deus, até a volta de Jesus Cristo e a instalação do reino de Deus na realidade, vencendo toda a morte, enxugando toda a lágrima, e se instala o reino de justiça, paz e alegria. Eis que estou convosco todos os dias. O Espírito Santo. Por isso a ascensão de Jesus é ele se despedindo da igreja em forma física, mas se tornando, anunciando que vai estar presente sempre, todos os dias, até a consumação do século, em forma de Espírito Santo, que é uma das formas de Deus agir no mundo. Tomar um pouco de chá. Então esse foi o versículo para onde há culto e missa, e também central dessa celebração. E o título que eu dou para as senhas de hoje, para as senhas e para os textos, para as senhas e para o culto, seria o título, digamos, da minha pregação. Não fiquem com o olhar fixo nos céus. Os mensageiros de Deus, os anjos vão dizer, não fiquem com o olhar fixo nos céus, olhem para os lados, para a realidade em volta, para o que vocês têm que fazer, como igreja, como povo de Deus, como quem recebe o Espírito Santo. Não fiquem olhando para o céu, fazendo religiãozinha lá num céu, muitas vezes imaginário, mas vocês têm que olhar para os lados, ver o que vocês têm que fazer para as pessoas, para as necessidades, para onde o amor tem que... E ver na realidade onde o amor, que é Jesus, que é Deus, libertador dos escravos, tem que agir agora.
Os versículos do dia. Primeiro, Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Sim, a gente pensa muito coisas, às vezes coisas legais, às vezes superficiais, mas o propósito de Deus que interessa. Qual é esse propósito? É sempre a pergunta, né? Qual é a vontade de Deus? E o segundo versículo, vem do livro dos Atos dos Apóstolos, 1, 6 a 9. Vai se repetir uma leitura depois. Os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que este tempo em que o Senhor restaurará o reino de Israel? Jesus diz para eles: vocês vão receber o Espírito. Eles ainda estão pensando que é o reino de Israel que Jesus veio trazer. Não, não é. A Bíblia, de vez em quando, os evangelhos, de vez em quando dizem aos discípulos e às discípulas, eles eram seres humanos comuns. Eles, de vez em quando, eram meio lentos no pensamento e não entenderam muitas coisas que Jesus disse. Jesus tinha que explicar de novo. Tá. Bom, será que é o momento em que o reino de Israel será restituído? Jesus responde: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai, pela sua autoridade, designa. Não se preocupe com isso aí. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, Pentecostes. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Ele diz isso na ascensão dele, tá? A oração é de Christian Gregor e Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Cristo, o cabeça e rei da igreja, ao qual tudo está sujeito e para o qual nenhuma criatura é desprezível, que reina no céu, na terra, a este busquem. Ele vem com dádivas. Pedi-lhe, ele te alegrará. Busca, ele vai te dar muitas dádivas. Pede, e ele te alegrará. Silencia para ouvir e terás respostas. Seja humilde nos teus pensamentos e assim o conhecerás. Parece o budismo, né? Ouvir a divindade, ou ouvir a verdade. O primeiro texto vem do livro dos Atos dos Apóstolos, que vai falar na ascensão. E vai falar sem alvoroço, sem contar historinhas, sem nada, como Jesus subiu ao céu, aqueles ufólogos loucos, tá vendo? Uma nave espacial veio buscar ele. Não tem nada a ver. É linguagem religiosa, tá? O que significa Jesus estar no céu à direita de Deus Pai? Significa que ele está acima de todas as coisas. E não precisa estar presente fisicamente, ele está presente em espírito no seu corpo ativo na terra que são os seus chamados. A igreja que é até maior que a própria igreja instituição. Atos 1, 13 a 13. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e elas, discípulos, seguidoras, e deu-lhes muitas provas de que ele estava vivo. Quer dizer, não é fantasma. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. 40 dias, por isso 40 dias depois da Páscoa. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei.
olhem ao redor, fiquem aqui em Jerusalém, que vai ser a primeira comunidade, e vocês vão receber a promessa. E ele continua dizendo, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E de fazer discípulos, né? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E aí ele disse, não lhes compete saber, não se preocupem com isso, receberão o Espírito Santo para continuar a missão de Deus, de salvar o mundo, de libertar os escravos, de amor. Esse poder, receberão poder é o poder do amor. E eles ficaram, e tendo dito isso, ele foi elevado ao céu e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia e desaparecia, e de repente vieram diante deles 2 homens vestidos de branco. Anjos são mensageiros, tá? Tirem as asas dos anjos imaginários de vocês e que estão erradamente em pinturas com asas. Aqueles anjos com asa, isso lá isso é da Babilônia, tá? Isso é dos assírios. Os galileus disseram, os 2 mensageiros, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que vocês viram subir, ele volta. Agora é hora de olhar para a terra, porque vocês têm que fazer. Jesus disse, fiquem em Jerusalém e aguardem o Espírito. Então eles voltaram para Jerusalém e foram para onde estavam hospedados. E lá estavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho do Tiago. Então, é ali que eles têm que começar a trabalhar, formar esse povo chamado por Deus para ser agora o seu corpo presente na terra. A igreja, corpo de Cristo. A igreja é o lugar onde o Espírito age. A igreja grande. E ele age fora da própria igreja. Ele é livre, só para onde quer. O Espírito. Lá no Pentecostes vamos falar disso. O que é o Espírito Santo? Ele é ação. O Espírito Santo é ação. O segundo texto vem de Efésios 1, 15 a 23. Por essa razão, Paulo escrevendo para os cristãos e cristãs que moravam em Éfeso. Desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que demonstram para com todos os santos e as santas e todas as pessoas, não deixo de dar graças a vocês, mencionando-os em minha oração. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês se iluminem, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Deus os chamou e as riquezas gloriosas da sua herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força, o Espírito Santo. O amor, a esperança, a fé. O serviço, a estola também lembra serviço, tá? Lavar os pés dos outros, enxugar, botar toalha nos ombros, lavar mais pés dos pequeninos e pequeninas, enxuga, pendura a toalha no pescoço. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, vencendo a morte e fazendo-o assentar-se à direita
de Deus Pai nas religiões celestiais. Vamos entender agora por que subir. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Muito acima. Não existe governo, nada que se possa pôr ao lado de Deus. Ele está acima. Acima. Quer dizer, a igreja não tem nada que olhar para governos ou pessoas que se dizem em nome de Deus. Não tem. Deus está, a vontade de Deus. O que prevalece seja a vontade de Deus, o amor de Deus, acima de toda autoridade, governo, poder, força, riqueza, qualquer. Não tem ninguém que se possa pôr do lado. Ao lado. Tem gente que diz assim, eu estou aqui em nome de Deus, que nada. Não é assim. Tem que ser humano. Não, tu é humano. Ninguém, nenhuma autoridade. Na Igreja Média tinha esse grande erro, essa farsa de dizer que certas pessoas detinham o poder divino. Não fala do rei, porque o rei é em nome de Deus. Não, ninguém. Ele está acima, ele colocou tudo. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. E Deus é a cabeça de tudo, de todas as coisas, para a igreja. Para a igreja é Deus, libertadores e escravos e Jesus, primeiro e acima. Por isso o pastor Dietrich Bonhoeffer disse na Alemanha, o único Führer que eu tenho é Jesus Cristo, não Hitler. E a igreja é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. Habita no seu corpo, que são as pessoas que o servem. Eu tenho que terminar, o vídeo fica muito pesado. Um bom dia de ascensão de Cristo, entendo essa mensagem, toda a sua profundidade e preparação para o Pentecostes. Vamos falar muito disso ainda. Estejam todos bem, um grande abraço.